A graça e a paz do Senhor Jesus nessa noite a todos, amém? Aproveitando que vocês estão em pé, eu quero ler com vocês, para aqueles que não trouxeram o seu livreto, abram as Bíblias em 1 Crônicas 29:11. O pastor nos deu a liberdade de trazer uma palavra apenas sobre o tema ou outra palavra, mas nós sentimos de ficar dentro do tema do nosso livreto de campanha, nosso material de campanha, né? Então quero que vocês acompanhem comigo a leitura de 1 Crônicas 29:11. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Então vamos ler essa porção da palavra de Deus. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Amém. Podeis vos assentar, glorificando a Deus. Quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela honra de poder estar falando ao povo de Deus nesta noite. Pastor Edmundo falou que é uma honra para ele estar nos recebendo. Eu quero dizer que a honra é toda nossa. Eu quero dizer para a igreja que eu estou muito à vontade. Amém? Porque eu estou na casa do meu Pai. Estou entre meus irmãos. Amém? E o que eu tenho para falar nessa noite não é nada de mim mesmo, é coisa do Pai, é coisa de Deus, da sua palavra, porque tudo que temos e somos pertencem a Deus. Amém? Então eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Tenho certeza, porque quando a gente fala a palavra de Deus, reflete a palavra de Deus, com certeza Deus fala conosco. E em nome de Jesus, há de ser que sairemos desse recinto edificados, alegres, alimentados na alma, em nome de Jesus. Por outra razão também, que eu fico muito à vontade nessa noite, é porque, além da palavra ser de Deus, a mensagem, nós vamos estar refletindo uma mensagem que Deus já colocou no coração do pastor Clarimundo, nosso muito digno presidente, pastor José Clarimundo César. Então, nós vamos estar refletindo sobre o tema, sobre as suas anotações, e eu tenho certeza que, assim como ao ler, né, esses escritos, o Senhor Deus falou comigo, e tenho certeza que todos quantos leram, o Senhor também falou com cada um dos irmãos, e nessa noite vamos estar refletindo algo mais sobre esse texto, e o Senhor Deus vai continuar falando conosco em nome de Jesus. Nós estamos encerrando, pela misericórdia de Deus e graça de Deus, uma série, né, de 12 dias, hoje é o 12º dia, estaremos orando a Deus no final, para que Deus esteja abençoando o mês de dezembro, para que tenhamos um mês abençoado. Nós estamos encerrando uma série de estudos a respeito do tema Eu Tenho Certeza Que. E hoje eu tenho certeza que o Senhor me deu poder. Olha que coisa maravilhosa. Esse eu tenho certeza que ele já é uma declaração de fé, de ousadia, de convicção, adjetivos próprios de vencedores. Quantos têm certeza que Deus lhe outorgou o poder? Olha que coisa linda. Então, nós somos vencedores, porque o Espírito de Deus colocou essa fé no nosso coração, essa certeza, essa fé inabalável, de que Deus é o nosso Deus, e de que realmente Ele nos outorgou o poder. Quando eu li apenas o tema, eu fiquei pensando no poder espiritual, no poder que provém dos dons espirituais. Mas ao ler todo o texto, todos os escritos do pastor a respeito desse tema,
eu percebi que não é apenas poder proveniente dos dons espirituais, que o Espírito Santo distribui conforme Ele queira para o corpo de Cristo ter funções, funcionar bem. Não, não é assim. Eu percebi, e vou provar para vocês, da forma como eu percebi, que esse poder provém também de habilidades naturais. São habilidades naturais que o Espírito Santo de Deus também usa com vistas ao crescimento da sua obra, a realização do reino, da obra do ministério, de cumprir os propósitos de Deus. Então, com certeza, você vai se identificar muito com o tema dessa noite, porque com certeza o Senhor Deus dotou a cada um de nós de talentos, de habilidades naturais, que tudo colocadas à disposição de Deus, Deus pode fazer grandes coisas para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Então eu tenho certeza, é uma declaração convicta de fé, de esperança, não é? Avaliada na palavra de Deus. E que Deus me deu o poder, mas esse poder é um poder que vem de um Deus todo-poderoso. Porque o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Um dos atributos da sua personalidade é a onipotência. E a onipotência é uma palavra formada de dois termos latinos, omnis e potentia. Então, esses dois termos juntos, esses dois radicais, formam um sentido de alguém que tem todo o poder. E é um atributo comunicável de Deus, da personalidade de Deus. Isso tem um significado que, através desse atributo, o Senhor Deus, Ele faz o que lhe apraz. Ele faz aquilo que Ele quiser. E ninguém pode estorvar a mão de Deus e dizer, Senhor, que fazes? Ele é todo-poderoso. E o que é mais importante considerar é que Ele reparte através do Espírito Santo, que já habita no nosso coração, parte desse poder. Nós também somos alvo da recepção desse poder de Deus, para fazermos a obra de Deus com graça, com eficiência, com alegria. E nós vamos estar vendo exatamente a respeito disso. Ora, no Antigo Testamento, quem não lembra de Bezalel ou de Bezaleel e o seu companheiro Aholiabe, homens que Deus capacitou com sabedoria, com inteligência, para fazerem o tabernáculo com todos os seus utensílios. Esses homens, eles eram artesãos, eles eram artífices, bordadores. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida desses homens e capacitou ainda mais aquilo que eles já tinham como habilidades naturais, para realizarem um desígnio eterno de Deus. Ouçam o que diz a Escritura em Êxodo, no capítulo 31, a partir do verso 2. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, verso 3. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo lavor, verso 4, para elaborar projetos, e trabalhar em ouro, em prata, e em cobre, verso 5, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo lavor, verso 6, e eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis,
para que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela e todos os pertences da tenda. Vejam bem que o poder outorgado por Deus na vida desses homens de Deus não foi apenas uma dotação sobrenatural do Espírito Santo no que se refere a dons espirituais, mas Deus multiplicou as habilidades naturais desses homens para cumprir uma missão específica, um ministério específico que já estava no coração de Deus, nos desígnios de Deus. Eu quero crer que o Senhor também continua fazendo essa obra de milagre através do Espírito Santo. Eu tenho certeza, mas falo com muita convicção de fé, que Deus vai pegar a tua habilidade para fazer uma grande e linda obra para glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Com toda certeza. O Senhor pega as nossas habilidades naturais. E aí vocês já podem lembrar aquilo que vocês podem colocar à disposição de Deus. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Será que por uma mera coincidência? De maneira alguma. Deus já arquitetou no seu plano eterno que tudo aquilo, aquele edito de matança dos filhos masculinos, a guarda de Moisés no junco do rio, vai parar exatamente aonde a filha de Faraó estava tomando sol e se banhando junto com as servas, e ela se agrada daquele menino, e salva a vida daquele menino, e adota aquele menino por filho. Isso não é coincidência. Deus já estava trabalhando num plano eterno, num projeto de Deus, a fim de que Moisés fosse versado em toda a ciência do Egito, com vistas a liderar o povo de Deus, com vistas a depois também, com o conhecimento de toda a ciência do Egito, deixar os escritos dos livros do Pentateuco. Quantos creem assim? Amém? Grande verdade. Será que foi diferente também com outros? Olha só, verso 24 do capítulo 11 do livro aos Hebreus diz assim a respeito desse homem de Deus Moisés: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Eu fico imaginando a nobreza desse homem de Deus. Tudo bem que tinha um chamado, que tinha um propósito eterno, mas por parte de Moisés, houve também o poder do Espírito Santo agindo no coração desse homem, e a sua escolha também de se entregar, a sua decisão de falar: eu faço isso que Deus está me comissionando a fazer. Eu quero crer que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, esteja chamando pessoas com habilidades as mais diversas para fazer linda e poderosa obra para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que um homem como nosso amigo Dr. Wilson, um homem que é versado nas leis do nosso país, porque ele é um advogado de proeminência, eu tenho certeza que Deus pode, Dr. Wilson, pegar o seu conhecimento para usá-lo poderosamente pela causa do Evangelho, para que você entenda os propósitos de Deus, por causa da sua oportunidade de ter estudado, por causa da sua inteligência. Deus vai fazer isso para a glória e louvor do nome dEle, porque Ele fez isso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um principal da sinagoga, ele tinha umas situações de dupla cidadania, ele era um principal da sinagoga, era versado nas leis de Moisés, conhecia as leis do lugar, e Deus pega aquele homem e faz com que ele seja
o escritor das epístolas, faz com que ele seja perseguido. No caminho de Damasco, quando ele saiu com carta dos principais das sinagogas, para perseguir, levar maniatado, abarrado o povo de Deus, o Senhor Jesus aparece para ele. E aí acontece uma coisa interessante, porque o mesmo Espírito estava mostrando também essa visão para Ananias. E aí o que ocorre? Quando o Espírito Santo de Deus fala para Ananias, para ir na rua chamada direita, para orar, para que Saulo, antes Saulo, depois Paulo, recuperasse a sua visão. Ele diz aquilo que está escrito no capítulo 9, a partir do verso 13, e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os quais invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém, igreja? Pegou a habilidade daquele apóstolo, daquele homem que antes perseguidor, depois passa a ser perseguido, porque estava tudo dentro dos desígnios eternos de Deus. Todos nós sabemos que aquela força de Sansão não estava nos cabelos, que era tão somente símbolo do seu nazireado, da sua consagração a Deus. Desde antes de nascer, inclusive a sua mãe, que era esposa de Manoá, era uma mulher estéril. E o anjo do Senhor aparece àquela mulher e fala tudo o que vai acontecer. Fala que ela iria ter um filho. E ela ficou sem entender porque ela era estéril, ela sabia que ela era estéril. Mas ela creu na palavra do Senhor. E já vem todo o direcionamento para como seria aquele homem. Ele não poderia beber bebida forte, produto da vide. Ele tinha uma maneira totalmente diferente de andar na presença de Deus, de se guardar, porque ele tinha o nazireado para cumprir. Seria como um sacerdócio hoje. Ele não era mais uma pessoa comum. E nós vemos que todos os fatos que Deus pega aquele homem para fazer algo sobrenatural, nós vemos que havia o Espírito Santo de Deus o impelindo, apossando-se da vida daquele homem. O primeiro episódio que isso acontece é quando ele está indo exatamente para se dar a conhecer a uma mulher dos filisteus. Israel era cativo da Filístia, daquele povo. O povo dominava Israel. Mas Deus levanta aquele homem, e ele vai, conhece aquela filisteia, e ele se enamora por ela, e estava indo para um lugar chamado Timinate. E quando ele estava indo para aquele lugar, a Bíblia nos narra que um leão novo pula sobre ele. E aí vocês vão ver o que a Bíblia diz aqui, ó. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Queridos, abrir um leão praticamente pelo meio, sem ferramenta nenhuma, com as mãos, isso só poderia ser uma dotação sobrenatural do Espírito Santo de Deus para a vida daquele homem. Só podia ser um chamado específico, uma missão totalmente engendrada por Deus, para que aquele povo de Israel pudesse sair do cativeiro da Filístia. E todas as vezes que ele fazia algum feito sobrenatural, nós vimos que por detrás havia um Espírito Santo de Deus o impelindo. Uma certa feita, porque deram essa mesma mulher para outro, ele com sentido de amargura e até mesmo de vingança, ele pega 300 raposas, amarra pelo rabo duas a duas, e toca fogo e solta na seara dos filisteus, e acaba com o trigo, acaba com a vide, acaba com os olivais. Tudo isso, por quê? Porque era o Espírito Santo de Deus que se apossava da vida daquele homem,
que o impelia, que o impulsionava, que fazia acontecer aquilo que estava nos desígnios de Deus. Outra vez, com a queixada de um jumento, ele matou 1000 guerreiros filisteus. E não vai por aí, muitas coisas. Uma certa feita, cercaram ele, ele pega os portões da cidade e leva para uma campina de frente do Monte Hebrom. Um homem comum levando os portões de uma cidade que eram pesados e ainda estavam fechados. Ele pega aqueles portões e leva lá para cima. Então ele era de uma força sobrenatural. E eu quero profetizar nessa noite. Deus vai pegar a sua habilidade natural e vai também fazer de você alguém que seja totalmente dotado pelos dons espirituais para uma obra poderosa, a fim de que tanto nós, a igreja, como os homens naturais vão dizer: como pode? Como pode isso estar acontecendo? Deus vai fazer isso para a glória e louvor do nome dEle. Amém, queridos? Davi também foi outorgado com semelhante força e coragem, pois matou ora um leão e ora um urso. E quando ele está justificando para Saul que ele era alguém capaz de enfrentar um gigante, ele fala exatamente isso. Verso 13 do capítulo 17 de primeiro livro de Samuel diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus, do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Será que uma pessoa, um jovem, ele era um jovem rapaz, talvez um adolescente, se não fosse a ação poderosa do Espírito Santo, poder outorgado de Deus, ele teria condição? Eu acho que se ele conseguisse, se fosse hoje, fugir do leão, ele estaria no lucro. Mas ele não, enfrentou o leão e matou o leão. E livrou a ovelha de seu pai das garras, da boca daquele leão. Então é algo sobrenatural que Deus fez na vida daquele jovem. Outra coisa que eu fico pensando: será que uma simples funda atirada na fronte de um gigante de guerra, um filisteu, um homem experimentado na guerra, seria capaz de ficar encravada no crânio daquele guerreiro, se não fosse uma força sobrenatural do Espírito Santo de Deus? De maneira nenhuma. Com certeza o Espírito Santo de Deus multiplicou por muitas vezes, por muitos KGF, deve ter engenheiro aqui, sabe o que eu estou falando, para que aquela pedra encravasse no crânio daquele gigante. Amém, queridos? Com certeza, então, era algo sobrenatural. E no Novo Testamento, Mateus 10:1 diz assim: então, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os lançarem fora e para sararem toda a enfermidade e todo o mal. Lucas 10:17, voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os espíritos imundos se nos submetem. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Queridos, se vocês considerarem que nós somos muito mais fortes do que os demônios, que você pode dizer para os demônios: saem daqui, e eles vão te obedecer, porque o que habita em você é ninguém como o Espírito Santo de Deus. Quem viu aquele filme Quarto de Guerra, War Room,
sabe que quando a personagem daquele filme, a gente sabe que filme é a ilustração de uma história, mas ali ilustra bem que quando ela está com o casamento praticamente detonado, ela resolve não perder a sua família para o inimigo, e ela chega no meio da sala, pastor Edmundo, acho que você já viu esse filme, e fala para o inimigo: olha, você sai da minha casa, você saia da minha família. E ela passou a orar, e Deus deu poder para aquela mãe de família, e ela foi vitoriosa. Queridos, há de ser que esse ano você também vai pegar todos os desafios malignos, os demônios que às vezes lançam perseguições, que às vezes lançam setas, lançam laços contra a sua vida, e você, na autoridade do Espírito Santo de Deus, você vai poder expulsá-los para longe, porque aqui está escrito que Deus te deu poder sobre os espíritos imundos. Então não aceite nenhuma ofensa do inimigo contra a tua vida, nem contra a vida da tua família, mas se posicione como um guerreiro da luz, como um guerreiro que defenda a sua casa, que defenda a sua família, e diga no seu quarto de oração: eu não aceito perder a minha família, em nome de Jesus, igreja. E Deus vai dar um ano abençoado para você, no nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor me deu poder, o poder que emana do Todo-Poderoso. E o pastor Clarimundo, ao comentar esse texto que nós lemos de 1 Crônicas 29, 11, esse texto fala da construção do templo, que era um sonho do rei Davi, construir uma casa de oração para o nosso Deus. Mas como Davi foi um homem de guerra, um homem que derramou sangue, o propósito de Deus era cumprir esse desejo do rei Davi através do seu filho Salomão. Mas Davi já começa a trabalhar no sentido de projetar aquela casa de oração. E é importante que o pastor Clarimundo coloca, ele dando demonstração não apenas de sabedoria, mas também de mordomia cristã, quando ele coloca aqui, nesse opúsculo, nesse livro, ele diz o seguinte: quem sou eu e quem é o meu povo, para que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão nós te damos. E essas semelhantes coisas, explica o pastor, representam todo o ouro de Ofir, toda a prata purificada, todo o cobre, todo o ferro, toda a madeira, todas as pedras sardônicas, todas as pedras de engaste, todas as pedras de ornato, toda sorte de pedras preciosas, todas as pedras marmóreas e todas as dracmas. Então Davi adora a Deus, e o pastor Clarimundo, ele diz que com a vida do rei Davi, ele pode exatamente entender 2 salmos que estão aqui para frente, porque Davi, através da sua vida de gratidão, da sua vida de reconhecimento que todo o poder emana de Deus ou provém de Deus, ele adora o Senhor Deus, no seu coração, que não se ensoberbeceu por ele ser o rei de Israel, mas ele faz uma colocação humilde em considerar, porque tudo vem de ti, ó Senhor. Quantas vezes, por causa da obra de Deus, nós não consideramos que tudo vem de Deus, que tudo que somos e que temos pertencem a Deus, que Deus, através desses estudos, que o Espírito Santo venha nos fazer mudar, fazer com que nós sejamos transformados no nosso entendimento, a fim de que possamos ter o coração aberto para investirmos no reino de Deus, porque é assim que nós haveremos de ser abençoados, porque a própria palavra diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, transbordante. Nós estudamos isso esses dias atrás. Nós temos que ter essa fé na palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor me deu poder
E aqui vai comprovar aquilo que eu disse, que não é apenas dons espirituais, mas habilidades naturais. Ele se referia ao poder para pastorear, para compor salmos, para tocar harpa, para matar animais ferozes, para derrotar gigantes, para guerrear, para reinar, para unir as tribos de Israel e formar uma nação, para honrar autoridades, para conquistar novas terras, para influenciar o seu povo para o bem. Aí agora ele fala exatamente que faz sentido para nós esses dois salmos. Ó Deus, tu és tremendo, desde os teus santuários, ó Deus de Israel. É o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Esse é o Salmo 68, 35. Aí o pastor conclui dizendo o seguinte: que vitória poder chegar ao final da vida cheio de gratidão a Deus e cheio de projetos para as novas gerações, como Davi. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, a gente poder deixar um legado, pastor Edmundo, para a geração futura, comprovando através da nossa vida de testemunho, que o Senhor Deus é um Deus todo-poderoso. Mas eu tenho certeza que a operação de Deus já aconteceu na vida de muitos. Quantos já foram agraciados pelo poder de Deus aqui nessa noite? Muitos, graças a Deus. Todos vocês teriam testemunhos sobrenaturais da ação poderosa de Deus para socorrer, para curar, para dar direção, para fazer tantas coisas, para a glória e louvor do nome dEle. Eu tenho certeza que o Senhor me dá poder, e o faz através da palavra do Senhor, pela boca do seu servo, o profeta Jeremias. Deus perguntou: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Jeremias 23, 29. Ante tal afirmação, podemos entender melhor essa escritura paulina, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Eu tenho certeza que Deus nos deu poder. E ele diz aqui que, em primeiro lugar, o poder da fé. A fé que um dia foi dada aos santos. O poder, a capacidade de crer que Deus é poderoso e que nos dá infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós mesmos opera pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. E o pastor Clarimundo coloca outro texto que diz que o Evangelho é poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, citação de Paulo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus, depois do grego. Depois ele cita outro texto de Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela limpa, ela purifica, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até as divisões da alma, de juntas, medulas, é apta para discernir pensamentos, mudar conceitos e intenções do coração. Glória a Deus por isso. Tem 3 condições da palavra, ou características da palavra, que lança luz nesse texto do poder da palavra. A primeira manifestação do poder da palavra chama-se rema. Rema é uma palavra, é o poder da palavra proferida a partir do que já se conhece. O rema é muito utilizado para a resolução de problemas, ou até mesmo para a pregação do Evangelho, para a exposição da palavra de Deus, mas é muito utilizada para aconselhamento. Quando você ouve alguém com alguma queixa, com algum problema, e você traz a palavra, o Espírito de Deus faz lembrar a palavra, e a palavra vem, e o poder da palavra transforma aquela situação, aquela circunstância, e você ora pela pessoa, e Deus liberta aquela pessoa daquela situação. Quer seja angústia,
quer seja tristeza, quer seja medo, a palavra tem poder para libertar aquela pessoa a partir do conhecimento já existente no coração daquele que está utilizando a palavra. A outra manifestação da palavra é a palavra logos, que é o poder da palavra que traz a existência. O logos divino, que é o Senhor Jesus, ele usou esse poder logos, porque Jesus é o verbo de Deus, conforme nos informa o apóstolo João. Jesus é o verbo de Deus, ele traz a existência à palavra. Queridos, servimos a um Deus tão poderoso. Ele pode criar coisas do nada, ele traz a existência através do logos. Então você pode projetar o seu projeto de vida a partir de um Deus que faz acontecer, que mesmo que não tenha nada, ele pode trazer tudo, porque ele é o logos, ele é o poder da palavra que traz a existência, que faz acontecer, que faz existir. E por último, é a palavra lalessa, que é o poder da palavra profética. É aquilo que aconteceu aqui com o texto que nós lemos de Jeremias. E aquilo que também, Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Olha só que coisa mais maravilhosa. Palavra profética, às vezes utilizada para levantar alguém, utilizada também pela força do Espírito Santo na vida daquele que crê, que busca, que tem comunhão com o Espírito Santo e que recebe essa capacitação como profeta de Deus. E os profetas de Deus são aqueles que pregam também a palavra. Não é apenas o ministério profético, o dom de profecia, mas aquele que também fala a palavra. Ele olha para a vida de alguém e diz: Deus vai te dar a vitória. Eu creio nisso. Deus vai te levantar. Não fique assim. Deus é poderoso para mudar a sua circunstância, a sua história de vida. E ele fala a palavra profética. E por ele crer na palavra profética, a palavra profética se realiza. Porque quem vela pela sua palavra para cumprir é um Deus todo-poderoso. Amém, igreja? Então você pode também proferir pela fé uma palavra profética, uma palavra de bênção, para a sua própria vida, para a vida da sua igreja, para a vida do seu lar, para a vida de um amigo. Você pode proferir, Deus te dá esse poder, você tem essa autoridade da parte de Deus, em nome de Jesus. O poder de Jesus Cristo. O pastor Clarimundo ensina os dois sentidos da graça aqui, para não confundir como os cristãos católicos, que falam que Maria é cheia de graça. Então ele coloca aqui uma definição do dicionário Always, e diz que ser agraciada é receber uma graça que no sentido espiritual é favor imerecido. Agora, o Logos de Deus, o Senhor Jesus, ele detinha a graça, ele era cheio de graça. O apóstolo fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era o detentor da graça. Aí sim, essa graça que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí sim, essa graça é a graça, poder de Deus. Essa graça é poder de Deus. Poder de convencimento do pecado, de refreamento do pecado, poder que atrai o pecador, que atrai o homem, e poder que regenera o crente, que está em processo de santificação. Aí temos que ter comunhão com esse Deus da graça, com esse Senhor Jesus da graça. Agora dizer que Maria é cheia de graça e ficar dizendo, Ave Maria cheia de graça, é um equívoco muito grande. Porque ela foi sim uma mulher agraciada, porque recebeu a graça do próprio Senhor Jesus. E é isso que o pastor Clarimundo está explicando para todos nós. Queridos, eu tenho certeza que o Senhor nos outorga poder, porque o poder do Espírito Santo é uma realidade para a nossa vida. Nesse ponto, eu queria ressaltar rapidamente a história da nossa denominação.
como a nossa denominação, houve uma eclosão do pentecostalismo, a partir de Atos dos Apóstolos, do cumprimento da profecia de Jesus, de Lucas 24, 49, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E nós cremos, a nossa denominação Assembleia de Deus é pentecostal, crer no batismo com o Espírito Santo, crer na distribuição dos dons espirituais. São 3 espécies de dons: dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. Os dons de elocução, que é variedade de língua, interpretação das línguas e profecias. E os dons de poder, dons de curar, dons da fé e dons de operação de milagres ou de maravilhas. Nós cremos que o Espírito Santo, ele distribui os dons como lhe apraz, como ele quer. Mas de um tempo atrás, nós enfatizamos muito a busca do Espírito Santo. E comunidades que recebiam o Espírito Santo tinham a necessidade de receberem líderes. E líderes obreiros eram enviados para determinadas comunidades, obreiros leigos, que não detinham o conhecimento teológico. Hoje nós temos enfatizado o conhecimento teológico. Pastores estudando, pastor Edmundo estudando, que coisa linda, vê-lo estudando, vê-lo falar das benécias do estudo da teologia, ouvi-lo é maravilhoso. Mas e a graça? O ideal é aquilo que o apóstolo Pedro nos diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que o desafio para esses últimos dias da igreja é exatamente esse ideal de vida, de unir a graça ao conhecimento. Porque agora nós conhecemos a verdade, a teologia. Nós não vamos estar sendo considerados pelos nossos irmãos denominacionais como a igreja do reteté, que só tem barulho, que só tem pula-pula. Mas nós temos também o conhecimento, mas nós não podemos abrir mão da graça, da busca do Espírito Santo, do envolvimento com o Espírito Santo, com o quarto de oração, com a dotação que o Espírito Santo pode trazer ao nosso coração, para a realização da obra, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém, igreja? Nós não podemos nos conformar apenas com o conhecimento e ficarmos com uma liturgia vazia de significado. Mas nós precisamos falar a palavra, vocábulos gregos, isso é lindo, é maravilhoso, rema, logos, mas também a gente precisa dar demonstração de poder, porque o próprio apóstolo Paulo disse que ele não foi pregar o evangelho com sabedoria, mas com o poder de Deus, com demonstração de poder de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando ele realizou o seu ministério, ele ia na 4ª vigília da noite para orar. Aí quando amanhecia, e ele orava sozinho. Jesus orava sozinho, deixava os discípulos à parte e ia orar. E aí ele ia depender, como 100% homem, ele ia depender do Espírito de Deus. Quando ele descia, ele agora vamos para a cidade. Chegava na cidade, encontrava o cego, seja curado. Encontrava um paralítico, levanta e anda. Porque ele precisava da oração. Quem somos nós que não precisamos da oração, igreja? Quem somos nós que não precisamos da oração? Precisamos sim, nós dependemos do Espírito Santo. Esse Espírito de graça, esse Espírito que não quer que apenas eu conheça a palavra, mas que eu viva a palavra, que é um estágio totalmente diferente. Eu preciso me submeter, eu preciso me entregar à vontade do Espírito Santo. Falar a palavra às vezes não é tão difícil, dependendo da sua inteligência, do seu tempo. Mas viver a palavra é totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Não há como vivenciar, experienciar a palavra de Deus, a não ser se desvaziando de nós mesmos, dos nossos certificados, da nossa arrogância, da nossa inteligência, e se submetendo à ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Por último, os crentes precisam de poder. Queridos, é mais do que notório que os crentes precisam de poder de Deus. Mesmo porque é o Espírito Santo de Deus,
é quem capacita a nossa vida para a realização da obra, para cumprimento dos projetos de Deus, dos desígnios eternos de Deus. Não há como querer fazer a obra de Deus a parte da comunhão e do relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Os crentes precisam desse poder que o Espírito Santo é capaz de trazer à vida daqueles que se entregam a Ele. Os crentes precisam desse poder. Queridos, eu estava ouvindo na nossa vinda o hino de Aline Barros, e esse hino de Aline Barros é uma música que desafia os profetas da geração atual. Esse hino dela é um hino profetas dessa geração. Pergunta na letra dessa música: onde está o Elias que restaura o altar de Deus? Onde está o Moisés tirando água para os sedentos? Onde está os Daniéis que não quer o manjar do rei? Onde estão os Neemias que restauram os muros de Jerusalém? Não é possível fazer a obra de Deus negligenciando a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E eu queria nesse instante orar por todos nós, para que nesse ano, querido, você possa priorizar a busca do Espírito Santo de Deus, para que você possa considerar que você não é nada sem o Espírito Santo de Deus, que você possa entender que muitas lutas pelas quais passamos, é Deus formando ou forjando o nosso caráter, permitindo que nós às vezes passemos pelo deserto, a escola de Deus, para nos desvaziarmos de coisas que fazem parte da nossa má formação do caráter, para que nós possamos nos desvaziar de nós mesmos e nos enchermos do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em coração conjuntamente com egoísmo, com avareza e com tantas outras coisas. O Espírito Santo precisa de um ambiente propício, um ambiente no qual ele possa atuar e ser senhor daquele coração. Então, às vezes, Deus permite alguma luta na sua vida e na minha vida, com vistas a me aperfeiçoar. Às vezes, meu pai, no seu conhecimento empírico ou experiencial, ele dizia: as lutas, às vezes, é um sinal de Deus para nos levar para a oração, para nos levar para a consagração, para nos mostrar que dependemos de Deus. E às vezes você está tudo bem, hoje eu não vou na igreja, está tudo bem, eu vou no ensaio do louvor, não, vou mandar um zap aqui para o líder do louvor, hoje a oração não. Aí Deus começa a fazer uma roda grande, querer passar pela pequena, aí você é o primeiro a chegar no culto de oração, porque você precisa de vitória, porque você precisa que Deus intervenha, porque você precisa que a sua história seja mudada. Então você vem para a oração. Queridos, não deixa Deus te jogar no deserto da vida cristã. Venha como adorador, venha para a oração, louvar pelo que Deus já fez, e eu tenho certeza que Deus vai acrescentar muitas coisas à sua vida. Deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração essa noite. Queridos, o Senhor Jesus está voltando. O chip do Apocalipse já está aí para ser implantado. Não há tempo mais para brincarmos de ser crentes. Nós precisamos de seriedade, de abraçarmos o Senhor Jesus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e permitir que Deus faça de nós aquilo que lhe apraz. Subjugar a nossa vontade, a vontade do Espírito Santo de Deus.